Boa, boa! Muito bom dia para vocês, meus queridos inscritos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Gente, agora meia-noite e 7, eu tô gravando esse vídeo aqui hoje, na verdade, já no dia seguinte, né? Mas eu fiz o pré-jogo no canal do Massini, depois eu assisti o jogo, depois eu fui pro pós-jogo lá, fiz meu vídeo no Instagram, tive que sair, que eu tinha um compromisso hoje, no sábado, pela noite, mas prioridade, o canal aqui também, vocês, então estou aqui para a gente comentar sobre esse jogo insano, sobre esse jogo absurdo, sobre esse jogo maravilhoso que a Sociedade Esportiva Palmeiras nos proporcionou. O Palmeiras está classificado para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA e com um jogo que eu quero falar algumas coisas aqui com vocês que eu percebi, que eu consegui captar, que tiveram algumas particularidades que eu acho que a gente tem que conversar aqui também. Mas enfim, gente, o que eu posso falar de mais latente que tá é esse orgulho desse time e do que o Palmeiras tem proporcionado nesses últimos anos para nós palmeirenses. É uma alegria sem tamanho, é um orgulho sem tamanho. Foi um jogo que começou muito estudado, né? Foi um jogo onde os dois times começaram se respeitando, mas mesmo assim o Palmeiras foi melhor do que o Botafogo os 90 minutos e também na prorrogação. Foi o time que queria sim e propôs o jogo, propôs o ritmo do jogo, marcava, fazia aquela marcação, pressão na saída de bola do Botafogo. Taticamente foi irretocável, impecável. Eu acho que o Abel Ferreira ele bolou uma estratégia que não só deu muito certo, mas também foi um jogo que todo o time ganhou uma moral, passou segurança para a torcida também, e o que a torcida do Palmeiras tem feito nesse Mundial, gente, é uma coisa de tirar o chapéu, é algo que a emoção fala mais alto, tem sido linda a festa que a torcida tem feito e o time tem sido carregado pela torcida, né? Era muito nítido o quanto a torcida estava passando aquela energia, a torcida não desanimava em nenhum minuto e o time proporcionou isso também. O time despertou esse sentimento de que iam até o final, de que não iriam desistir em nenhum momento, em nenhuma dividida. Falando em dividida, eu acho que foi um duelo, a gente falou durante o Bom Dia Mundial, no programa que a gente está fazendo, eu, o Márcio e o Dudu, que seria um jogo de meio de campo, né? O Botafogo tem um meio de campo muito forte. O Renato Paiva, treinador do Botafogo, ele pensa futebol como um jogo posicional, um jogo de variação e ocupação de espaços, né? Então, ele faz algumas dinâmicas durante o jogo. Uma dessas dinâmicas é quando a bola tá lá na zaga, tá lá atrás, ele ganha superioridade numérica. A construção de jogo é, a partir do zagueiro, ganhar superioridade numérica nas zonas do campo. Essa é uma das dinâmicas de como o Renato Paiva pensa futebol. E esse meio de campo do Botafogo, ele é praticamente a espinha dorsal do time, que é aliada ao Igor Jesus, que é um atacante muito eficiente. E a gente tinha falado muito, eu falei muito, que seria um jogo para esse meio de campo do Palmeiras. Então, 3 nomes seriam muito importantes. Eu tinha falado Aníbal Moreno, que eu achava que ele iria, mas foi para o lugar do M. Martinez, que para mim também fez uma partidaça. Richard Rios, que eu não tenho uma palavra para falar do Richard Rios. Ele estava em todos os lados do campo, em todas as zonas do campo, em todas as fases que o Palmeiras atacava e defendia, na organização e transição defensiva e ofensiva. E também o Maurício, que foi se encontrando ao longo do jogo, né? Eu também gostei bastante da partida do Maurício, foi participativo, conseguiu achar alguns espaços, conseguia atrair a marcação. É muito importante também a gente não só ver o que o jogador faz com a bola, mas também a movimentação dele sem bola, e o Maurício teve uma movimentação e uma participação muito importante. Por vezes atraía a marcação, ora ele saía dessa marcação e gerava espaço tanto para o Vitor Roque quanto para o Estevão, com o Alan também, que fez um outro moleque que fez uma partida absurda, um menino muito promissor. E que personalidade, né? E assim, gente,
por mais que tenha sido um jogo que no começo foi estudado, o Palmeiras, pelo menos na minha visão, esteve melhor em toda parte do tempo. Nos últimos minutos do segundo tempo da prorrogação, que o Botafogo gerou um certo incômodo para o Palmeiras, mas como eu falei, eu acho que essa palavra ela resume muito, muito o que foi esse jogo do Palmeiras. O compromisso, sobretudo a aplicação tática que o time teve. O Abel Ferreira ele fez algumas substituições, e aí eu até vi nas redes sociais, nas mídias sociais, pessoal reclamando, porque ele deixou 2 laterais, apesar da gente já ter conversado aqui que quando ele coloca o Mike não é mais visto como um lateral de ofício, e sim um ponta, um ala que atua pela direita. Então, teoricamente, na prática, né, não seria uma dobra de lateral. Mas, enfim, ainda eu vejo que muita gente usa esse termo e tem uma certa restrição referente a essas trocas, né? Mas mesmo assim, gente, mesmo assim, a aplicação tática do Palmeiras, ela foi impressionante, ela foi irretocável. Eu acho que isso a gente precisa sim valorizar e não dá, gente, não dá para normalizar o que o Palmeiras tem feito e o que o Palmeiras fez também, né? O Paulinho, mesmo fisicamente falando, longe do seu auge, longe da sua melhor forma, que jogador é o Paulinho? Que Copa do Mundo de clubes o Paulinho tem feito, um jogador decisivo, participativo, que tem uma qualidade acima da média tecnicamente falando e que sim consegue ajudar o time como um todo, taticamente, no seu coletivo, mesmo não estando 100%. Vai no seu limite, né, no limite da dor. É uma lesão incomum em jogador de futebol, é uma lesão mais comum em maratonistas, em corredores. Então é uma lesão que incomoda muito, ela é muito chata de se tratar e vai ter que operar após o Mundial. Mas é um jogador, gente, que a gente tem que pensar que foi contratado por 5 temporadas. Então, o retorno esportivo que o Palmeiras vai ter com o Paulinho, gente, isso é só o começo, tá? Acho que ele deu mostras do que ele pode fazer nesse time do Palmeiras e ele tem chamado a responsabilidade da camisa 10 para ele. E que identificação também que ele tem tido com a torcida do Palmeiras, né? Então, é aquilo, gente, é motivo de muito orgulho. E o Bruno Fux, aquela tirada na linha, né? Com a cabeça, com a cara na grama, que é aquilo? Isso é Sociedade Esportiva Palmeiras, raça, entrega, vontade, não desistir, resiliência, identidade coletiva. Eu não tenho outra palavra para falar, gente, a não ser orgulho e que acho que o meu desejo é que todo palmeirense consiga desfrutar desse momento e partilhar desse mesmo sentimento que eu tô, que é um sentimento de orgulho, um sentimento de satisfação, um sentimento de pertencimento. Palmeiras, pelo menos para mim, ultrapassa os limites, sabe? Ultrapassa porque é geração, vem do meu pai, da minha família, e eu sou muito grata por poder vivenciar tudo isso nesse momento tão especial da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Temos um título principal aqui, que foi logo depois do jogo, o perfil do Palmeiras postou, que foi um desabafo, podemos dizer, do Piquerez, né? Eu acho que ele desabafou, ele colocou a mão assim na veia, é como se. Bom, eu vou deixar aqui para vocês e a gente volta a conversar em seguida, porque quem não viu, deem uma olhada, porque eu acho que vale a pena. Ele desabafou e falou que estava talvez engasgado de tudo que foi falado durante a semana, tanto de mídia alternativa, né, de algumas mídias alternativas e até mesmo da mídia tradicional, da imprensa. Fiquem com esse trechinho, a gente volta a conversar em seguida. Nos subestimaron de nuevo. Vamos, seguimos frente. Nos subestimaron de nuevo. Vamos, seguimos frente. Bom, vocês viram aí o que o Piquerez falou, né? Como eu falei, eu acho que pelo que eu vi, pelo que eu consegui identificar, foi um desabafo mesmo, né? De tudo que se passou durante essa semana, né? Até do último jogo, que foi realmente, né? Acho que a gente precisa lidar com os fatos aqui, né? O Palmeiras não fez um bom jogo contra o Inter Miami. O Abel Ferreira chamou a responsabilidade para si, disse que errou, assumiu o seu erro, disse que não conseguiu ajudar o elenco contra o Inter Miami, que fez alguns ajustes e a partir
dos 15 minutos finais, o Palmeiras conseguiu jogar bem, impor seu jogo e achou 2 gols que deram a classificação para as oitavas e o primeiro lugar, por isso que a gente enfrentou o Botafogo. E que algumas respostas saíram do banco, né, gente? Tanto é que o Alan, que fez o passe para o gol do Paulinho no jogo contra o Inter Miami, foi titular, o Maurício foi titular, o Paulinho saiu do banco e decidiu o jogo. Então o Abel Ferreira colocou, de fato, nesse jogo contra o Botafogo, o que o Palmeiras tem de melhor de disponibilidade no elenco, né? Tirando os lesionados, né? Murilo e até mesmo o Aníbal Moreno, que fez excelentes jogos, mas o M. Martinez de forma alguma comprometeu, eles têm características diferentes e podem se complementar, então acho que tem jogos que tem mais a cara do M. Martinez, outros mais a cara do Aníbal, e foi o que aconteceu contra o Botafogo. O M. Martinez, ele foi muito bem, muito bem. O Gustavo Gomes, que partida do Gustavo Gomes também, né, o Giai, que partida do Giai também. O Richard Rios, eu já falei aqui. O Piquerez fez uma partida também absurda, taticamente impecável. Ele anulou completamente o Arthur pelo lado direito, setor esquerdo do Palmeiras. O Estevão foi muito bem também, né? Teve toda aquela polêmica que ele revelou que tá difícil, né, se concentrar no Palmeiras, né, por ser um garoto de 18 anos, né, gente? Eu falei isso também no Bom Dia Mundial, é a questão da experiência, né? Ele tem 18 anos, pode não ter sido legal a forma como isso foi passado, o torcedor pode ter ficado chateado, mas é um garoto de 18 anos, não apaga o que ele fez pelo Palmeiras, o que ele pode ainda fazer nesse Mundial pelo Palmeiras. É o que eu sempre falo, né, gente? Não dá pra gente colocar as pessoas em apenas 2 caixas, é preciso equilíbrio. Isso é como eu penso, tá? Eu não tô ditando regra, não estou ensinando ninguém a torcer, eu só falo a minha opinião mesmo aqui para vocês. E vocês têm o direito de deixar nos comentários aqui, sempre com respeito, que é o que eu peço, mas não dá para colocar as pessoas só em 2 caixas com 2 rótulos, né? Se você acerta, você é bom, se você erra, você é ruim e apaga tudo que você fez de bom. Eu, pelo menos, não acredito nessa conduta, não é a minha análise, não é a minha forma de pensar, não é a minha linha de raciocínio. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o Palmeiras fez um jogo muito, muito especial, que vai realmente ficar marcado na história de nós palmeirenses, da Sociedade Esportiva Palmeiras. E agora a gente enfrenta o Chelsea, né? Eu acho que é um prato cheio para boas histórias, um prato cheio para a gente conseguir também tirar o que está engasgado por aqui. E tem jogo, gente. Tem muito jogo, sim, entre Palmeiras e Chelsea. Se o Palmeiras entrar desse jeito, com essa aplicação tática, com esse compromisso no jogo e anular as principais peças do Chelsea, eu particularmente acho que o Palmeiras consegue, sim, fazer um bom jogo, impor o seu jogo para achar os caminhos e os atalhos para que porque esse jogo aqui já foi pavimentado muita coisa, né? Eu acho que tem muitas lições que a gente pode tirar desse jogo. Eu acho que está num cenário bem encaminhado para enfrentar o Chelsea. E como eu falei, anulando as principais peças e achando alguns atalhos e alguns caminhos, eu acho que a gente pode sim ter resultados bem positivos ainda nessa Copa do Mundo de Clubes. Combinado, gente? Eu quero muito saber sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Se você não me conhecia, chegou aqui, não conhecia meu trabalho, curtiu o canal, curtiu o conteúdo, então 2 ações que são muito importantes, que eu falo muito aqui para vocês, que parece que não faz diferença, mas faz sim para a gente que produz conteúdo aqui na plataforma, aqui no YouTube. Primeiro é o seu like, né, se você curtiu, e segundo é a sua inscrição, tá? Vamos propagar aqui trabalhos através de muito estudo, de muita evolução, de muita dedicação, de muito conhecimento, né? Paulo Massini também, com quem eu faço parte, acho que são pessoas que estão na mídia que fazem um trabalho muito bom, um trabalho muito digno, um trabalho coerente, que eu acho que merece cada vez mais espaço. Tá? Então, se você curtiu o canal, curtiu o conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal e a gente se vê nos próximos dias. Combinado, gente? E nunca se esqueçam, avante palestra, sempre.